Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Nós estamos estudando aqui o trimestre na nossa Sociedade de Homens Batista da nossa igreja, a revista Compromisso, a restauração nos livros de Esdras, Neemias e Ester. Capítulo 7 da lição: Neemias, um homem de oração e ação, que faz a diferença. Eu queria ler também com você o texto, o capítulo 6 de Neemias, versículo 3, que diz assim: Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não podereis descer, porque interromperia esta obra, deixando-a a fim de ir ter convosco. O Talmud judaico, ele nomeia Esdras como autor do livro de Crônicas, Esdras e Neemias, como coautores de Esdras e Neemias, visto que na Bíblia hebraica Esdras e Neemias eram um só livro. E Neemias foi um homem fundamental. Ele fez uma oração, era um homem de praxis, um homem de ação, de praticidade. A oração, a atitude, a posição de Neemias enquanto líder do povo hebreu, do povo judeu, os chamados Yahudim ou Abiru, ou hebreus, judeus, fez toda a diferença. Ele se colocou na brecha, como se diz, diante do povo, da nação. Ele ficou ao lado do povo, ele viu as necessidades do povo, ele viu os lamentos do povo, ele viu e experimentou, ele vivenciou e sentiu as decepções do povo, a saudade do povo que estava afastado dos caminhos do Senhor e estavam longe da sua pátria, que era Jerusalém, Israel. Eu tiro lições preciosas no livro de Neemias. Primeira, uma pessoa comprometida ou compromissada com Deus e tem uma vida de oração, de busca, com obediência à palavra de Deus, faz toda a diferença e pode fazer muito no reino. Outra coisa que eu aprendo é que Deus nos chama para dedicarmos a nossa vida a Ele, para buscarmos e sermos influenciadores no meio da nação, no meio do povo. Neemias, a mensagem dele nos lembra que os crentes, os cristãos, precisam ocupar posições de liderança, não somente dentro de um contexto religioso e eclesiástico, mas também governo e civil. Não devemos nos eximir da nossa responsabilidade de participar da sociedade, de contagiar, contaminar e influenciar o povo, a sociedade na qual nós vivemos e somos inseridos. Outra coisa que eu vejo, que a oração de Neemias fez toda a diferença. A oração é a arma mais poderosa de Neemias. Continua a ser fundamental para os cristãos em sua luta por fazer a vontade de Deus, a despeito de toda a oposição, todas as barreiras, todos os muros. Quando nós mantemos uma comunhão, uma intimidade com Deus, com o Senhor, somos capazes de enfrentar todos os obstáculos e lutas e oposições. Deus exigiu posições do governo, eles falharam. Deus exigiu uma postura ética, moral, espiritual elevada do rei, do governo,
dos sacerdotes, dos levitas, e eles falharam. Mas Deus, louvado seja Deus, meu querido, que ele levantou 2 homens e uma mulher, Esdras, Neemias e Ester, que foram peças fundamentais. Deus se valeu da vida dessas 3 pessoas, 2 homens e uma mulher, 2 líderes tementes ao Senhor e uma mulher que é Ester, a rainha Ester, temente ao Senhor. Algumas ações fazem toda a diferença. Exemplo. Neemias foi um exemplo. Ele se entregou por inteiro à nação de Israel na reconstrução não só dos muros da cidade, do templo, do palácio real, do governo, mas da espiritualidade, da religiosidade do povo. Voltou a trazer a lembrança, a memória, o pacto, a aliança que o povo de Israel havia feito e havia se esquecido no passado. Separação. Muitas vezes nós ingressamos às fileiras dos soldados por nos sentir limitados. No meio da multidão que está longe dos caminhos do Senhor. Mas, ao abandonar as mulheres com os filhos, resultado de um casamento misto entre judeus e cananeus, entre judeus e mulheres hetéias, que era contrário à vontade do Senhor, eles estabeleceram ali uma posição, um pacto que era inegociável. A nossa postura, a nossa fé, a nossa busca a Deus, não olhando as circunstâncias ao nosso redor, são valores inegociáveis. A nossa fé, aquilo que nós acreditamos em Deus, nas suas promessas, a sua palavra, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, e a família também. Família como um dom de Deus, instrumento de transformação de caráter, formação de caráter. Isso aí foi fundamental. Interessante que o verbo reparar, sustentar, firmar, fortalecer, ocorre 26 vezes no livro de Neemias, sobretudo no capítulo 1 e 2. A palavra hebraica reshesik, que quer dizer reparar, sustentar, restaurar, fortalecer, firmar. Tudo começou com uma atitude, uma postura por parte de Neemias e Esdras: oração. Oração é a chave para entrarmos em sintonia com Deus, para buscarmos a Deus, termos uma intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. Requer de nós uma postura, uma posição, uma atitude daquele e daquela que verdadeiramente quer ser um adorador, uma adoradora, alguém que teme e treme ao Senhor. Que Deus abençoe. Amém.